A grande maioria entendeu o momento e nós vamos crescer. Seremos mais fortes ainda nas eleições do ano que vem. Não é por mim, é por nós. Se eu fosse pensar em mim, estaria fora do Brasil, mas jamais vou abandonar esse nosso país aqui. Eu faço muito o relacionamento que acontece nos Estados Unidos, sempre fiz, mas agora com a chegada de Donald Trump. E nós temos muito o que falar do nosso governo, porque o governo é de vocês. Nós temos que mostrar o que aconteceu 19 a 22 e fazer comparações. Se a facada lá em Juiz de Fora tivesse sido fatal, o Haddad seria presidente da República. Eu acho que não, acho não. Eles estão discutindo o quê? Nada. Teria muita coisa a falar, mas vou dar uma reduzida aqui. É igual a questão do PIX, que foi um choque para esse atual governo. Agora, algumas pessoas não falaram quando nasceu o PIX, que foi em novembro de 2020, em plena pandemia, após quase o final da questão do auxílio emergencial. Porque se fosse um outro governo, estariam todos, sua bancada, falando o tempo todo daquilo. E mais você... Democracia é o que está na lei, é o que está na Constituição, não é o que está na cabeça de um ministro do Supremo. Agora, para mim, há todos os elementos, como não há um autocontrole do próprio Supremo sobre Alexandre de Moraes, que é quem tem colocado lenha nessa fogueira e esticado a corda cada vez mais, já que isso não está acontecendo, o remédio que tem é o impeachment de ministro do Supremo, e conforme passa o tempo, mais uma vez, já chegamos a quase 40 senadores declaradamente a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Por que isso? Porque todo mundo percebe os absurdos, os excessos, as loucuras, as maluquices, as insanidades que ele continua fazendo, completamente à revelia da lei, descumprindo a Constituição, e aí pressiona ali alguns ministros, a maioria dos ministros supremos, para dar legitimidade para suas decisões, votando por uma maioria a favor das maluquices que ele tem feito. Mas até quando vai haver esse suporte? O suporte tem que acabar. Porque se tiver uma eleição aqui no Brasil em 26 sem o Bolsonaro, vai ser uma eleição antidemocrática, porque ele está sendo tirado da possibilidade de disputar o cargo de presidente da República na mão grande. A tese do golpe desmoronou. A Polícia Federal desmoralizou Moraes e o STF ao concluir que não houve mega financiadores do 8 de janeiro, destruindo a narrativa de um golpe orquestrado. Em entrevista, o diretor-geral da PF descartou qualquer envolvimento da família Bolsonaro e revelou que o financiamento foi disperso, sem uma organização central. Ou seja, não existiu uma mente por trás do 8 de janeiro, nem uma estrutura criminosa como insiste o STF. E aqui está a falha fatal dessa tese. Se não houve uma organização central, como podem acusar milhares de pessoas de golpe de Estado? Tudo o que se provou foi um movimento espontâneo, desarticulado, de cidadãos indignados com os rumos do país. Enquanto isso, o MST e a esquerda já depredaram os mesmos prédios várias vezes, sem qualquer reação do STF. 2 pesos, 2 medidas. Na aula magna, a perseguição contra a direita, no dia 4 de fevereiro às 20 horas, que vai ser online e gratuita, vamos expor como que a censura e os abusos estão sendo usados como uma arma contra a liberdade de expressão e a democracia. Para participar gratuitamente, comente aqui embaixo, eu quero. Quanto mais capital, maior a produtividade do trabalho, maior o salário. Então, o capital é amigo, é aliado, valoriza o trabalho. Há vários fatores que explicam o crescimento da economia. Mas como é que eu tenho certeza que isso está virando prosperidade? Como é que está acontecendo com a renda per capita? Aí entram os fatores qualitativos importantíssimos. O mais importante deles, educação. Ou seja, não é só dar o capital para o trabalhador. O capital, um jardineiro com as mãos, ele corta a grama, um jardim leva 2 dias. Com uma tesoura, que é um pouquinho de capital, de cortar grama, ele corta em 1 dia. Mas se ele tiver uma máquina de cortar grama e um carro para levar ele lá e ele chega com essa máquina, ele faz 6 jardins em 1 dia. E o salário dele é muito maior e a produtividade dele é muito maior. Sim. A produtividade sobe quando você acumula capital. E esse foi um dos erros básicos que levaram o Samuelson a classificar o Marx como um pós-ricardiano menor. Porque ele dizia, a teoria do valor-trabalho. O valor das mercadorias depende da quantidade de trabalho embutido. Como os salários eram baixos, aquele era o valor, o Marx achava que a população mundial ia viver na miséria sempre. E ele achava que o capital explorava o trabalho. Quando, na verdade, quanto mais capital
estatal, maior produtividade do trabalho e maior o valor do trabalho. Então é um erro assim, técnico brutal. Não passa no exame de primeiro ano de economia. E até hoje é usado. Em vez de perceber que o jogo da economia é um jogo de ganha-ganha, e, por exemplo, exatamente num país avançado, onde tem muito capital, os salários são muito mais altos. Vamos tentar explicar essa confusão diplomática entre Estados Unidos e Colômbia. Em primeiro lugar, o governo americano, assim como qualquer outro país, pode sim deportar os imigrantes ilegais. Segundo ponto, nos últimos anos houve de fato um aumento no número de imigrantes ilegais chegando nos Estados Unidos. Terceiro, o presidente Donald Trump prometeu que ia fazer expulsão em massa desses imigrantes ilegais e está começando a cumprir essa promessa de campanha. O problema, no entanto, é como isso é feito. O presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, um progressista de esquerda, se revoltou contra a forma como os colombianos estavam sendo expulsos dos Estados Unidos, muito parecido com os deportados brasileiros. O Donald Trump exigiu o uso de aviões militares e os deportados, uma tática que já era usada no governo anterior, Joe Biden, tiveram que viajar o tempo inteiro algemados e também com correntes nas pernas. O Petro disse que não ia aceitar os aviões militares na Colômbia dessa forma. Trump ameaçou impor sanções, o Petro ameaçou que ia também retalhar com sanções e, graças a um acordo de última hora feita pelos adultos, ou seja, pelos diplomatas, acabou evitando aquela que seria a primeira guerra comercial da gestão Trump. A Colômbia vai mandar aviões para resgatar esses imigrantes ilegais e o Trump vai continuar cumprindo a sua promessa de campanha. Primeiro, não é rombo. A gente, por favor, gente, não chamem de rombo. A gente já explicou isso. É bom lembrar. Hoje, o que foi divulgado pelo Banco Central é o resultado fiscal das empresas, né, que pensa só as receitas do ano e as despesas do ano. Como eu já expliquei várias vezes, muitas despesas que são feitas pelas estatais são com dinheiro que estava em caixa. E, portanto, ele acaba gerando um resultado deficitário, ainda que as empresas tenham lucro. O foco com os Correios é que seja de uma empresa lucrativa. Se vai ter déficit ou superávit, é o resultado das receitas do ano e das despesas do ano. É muito importante lembrar isso, não é um rombo. Das 11 empresas que têm déficit, que foram divulgadas hoje, 9 têm lucro. As empresas estatais voltaram a investir, os próprios Correios voltaram a investir. O Fabiano está explicando aqui toda a mudança que eles estão fazendo interna de para onde a empresa está caminhando, deixar de ter um grande foco. Além, obviamente, do serviço universal de cartas, de entregas internas, ele está muito focado nas compras internacionais, ele está mudando para ser uma empresa de logística nacional, de entregas nacionais também, que faz parte desse processo e, obviamente, isso gera necessidade de investimento no parque tecnológico dele. Então, ele está fazendo uma série de medidas importantes e a gente já explicou isso. Então, o resultado hoje é só de déficit ou superávit, que é uma contabilidade puramente fiscal, só receitas e despesas no ano.